Olá, seja bem-vindo à nossa live de hoje, a primeira de 3 lives, onde a gente vai ensinar aqui posicionamento, aula de vendas para o terapeuta manual e também no terceiro dia uma aula prática que vocês vão aprender toda a parte de gerenciamento das dores, aplicando manobras simples que vocês já vão gerar aí resultados dentro do trabalho de vocês. Primeiramente, mais uma vez, sejam bem-vindos. Estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo. Já coloca aí no chat, quero saber de onde que você está falando. Quero saber onde é que está a concentração maior de terapeutas manuais dentro do nosso Brasil. Tem pessoas de fora também que me acompanham, então já coloca aí onde que você está hoje acompanhando essa live. Bom, gente, então nós teremos 3 dias para que vocês aprendam posicionamento. Um profissional bem posicionado dentro do nosso mercado já está aí degraus acima da escada profissional. Profissional que sabe vender, aquela coisa, soltam certificados na mão de vocês para que vocês aprendam terapias manuais, para que vocês melhorem questões relacionadas ao aprendizado, aplicação da terapia manual. Porém, muitas vezes não ensinam vocês a vender, não ensinam vocês a se posicionar e às vezes o aluno ele se bate um pouquinho nessa questão. Eu sei porque isso aconteceu muito comigo lá no início. Eu tive depois que me cercar dos recursos que me trouxessem conhecimentos como aulas de vendas, como aulas de posicionamento. Eu fiz vários cursos para que eu conseguisse melhorar questões como essa. E é por isso que hoje eu estou aqui já entregando aí para vocês esse apanhado de aprendizado, para que vocês também não precisem passar por tudo que eu já passei lá quando tudo era mato, né? Hoje vocês chegam aqui, já ouvem essa aula, já saem aplicando a partir de amanhã e já sabem que vão ter resultados, tá? O ser humano é assim, a gente aprende por repetição, a gente aplica e aprende, aplica, a gente aprende e aplica. Então, assim que a gente aprende, né? Então, uma coisa importante, gente, antes de mais nada, também eu quero falar para vocês que vocês vão ter aí no último dia, no dia 4, a aula prática, onde vai ensinar vocês a trabalhar com toda a parte de gerenciamento das dores. E nesse dia mesmo, caso você queira se aprofundar mais ainda, entender mais sobre terapia manual dentro do MLR, nós teremos ali a abertura das vendas, das matrículas, para que você seja aí também um certificado ao método Lu Ribeiro, aprendendo a trabalhar com alinhamento postural, com o Bruxo 3D, com a adrenoliberação, gerenciamento das dores. Você já vai aprender nessa aula, que será aí gratuita para você. E vai aprender aí trabalhar com atletas de fisiculturismo e uma série de questões importantes dentro da estrutura humana, ok? Também quero parabenizá-los, porque somente o profissional que quer se desenvolver está aqui comigo hoje. Somente o profissional que entende que a nossa técnica não é só massaginha, que nem muitas pessoas pensam. Nós trabalhamos uma abordagem muito séria, que leva aí tantos resultados pelo Brasil e hoje dentro do MLR aí para mais 27 países. Então, fique aqui comigo e parabéns mais uma vez por você ser um desses profissionais diferenciados, já está aí aprendendo algo novo, ok? Então vamos para a nossa aula de posicionamento profissional. Gente, eu gosto muito de começar falando sobre vestimenta. Como é que eu me apresento para o meu cliente quando ele entra daquela portinha para dentro? Com todo respeito a quem trabalha de camisetinha, de vez em quando no verão também coloco uma camisetinha ali com a minha marca, com a minha logo. É muito bacana também, dá para você usar, não tem problema nenhum, camisetinha de manga, ou então de manguinha comprida. A gente que trabalha às vezes com antebraços, e em alguns casos eu não gosto de usar cotovelo porque eu acho que machuca, mas tem gente que sabe e consegue usar o cotovelo para trabalhar. Então, assim, não pode pegar, com certeza, a roupa, a blusa, tem que ser uma blusa mais curta, enfim. Então, assim, vestimenta para que você possa atender o seu paciente é muito importante. Isso diz muito sobre o que você é. Eu sempre opto por um jaleco. Lu, mas por que você gosta de jaleco? Eu sempre trabalhei com jaleco, desde a época da estética e aí depois da fisioterapia ainda mais. Porque dentro do hospital a gente aprende que o jaleco é fundamental, dentro da clínica a gente aprende que o jaleco é fundamental. Então, e outra, tem mais uma questão. Também existe um estudo que o profissional ele se posiciona muito melhor quando ele está de jaleco. Por exemplo, se você ouvir um médico, um fisioterapeuta ou um massoterapeuta vestindo uma camiseta, se ele tem algo para te dizer ali, se você está vendo um vídeo dele, ele tem um posicionamento quando ele comunica vestindo uma camiseta. E todos esses profissionais que eu citei anteriormente, eles têm outro posicionamento quando eles se colocam
com um jaleco para fazer algum tipo de comunicação, para ministrar algum tipo de aula. Então o jaleco, ele tem uma autoridade maior. Por isso que eu gosto de usar jaleco, não abro mão de jaleco, uso esses jalecos elásticos que me ajudam muito a me movimentar durante o meu trabalho e eu gosto de me vestir assim. Então a gente comunica o tempo todo, desde a hora que o seu cliente chega na tua porta até o momento que ele sai, tá? Na verdade, desde lá da abordagem do WhatsApp. Mas não existe segunda opinião para primeira impressão. E é por isso que eu gosto de me posicionar sempre de jaleco, porque mostra, deixa tudo muito mais profissional. Se vocês terem uma ideia, tinha um caso de uma aluna minha que ela vivia reclamando: Lu, eu tô recebendo, tá acontecendo que eu tô sendo muito assediada dentro do meu trabalho. Falava assim: caramba, mas isso não é normal. O público que procura o nosso trabalho normalmente não é um público que faz esse tipo de coisa. E eu comecei a estranhar aquilo, e ela vivia reclamando: Lu, aconteceu isso e isso hoje, foi muito constrangedor e tal. Aí eu parei tudo que eu tava fazendo e fui olhar o Instagram dessa minha aluna. E quando eu entrei no Instagram dela, ali já eu matei a charada, eu já vi que o problema estava ali. Ela fazia um Instagram só, tanto profissional quanto pro profissional, e ela se posicionava de uma maneira que dependendo de quem visse, não entendia que ela era uma profissional dentro da nossa área. Querendo ou não, ela postava fotos dela na balada, muita foto de biquíni, não que esteja errado, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo tem esse direito, eu também adoro usar biquíni na praia, às vezes eu gosto de sair também com meu namorado, não tem problema nenhum. A questão é, dentro do nosso trabalho, a gente tem que saber se posicionar. Tá? Então, tentem separar o Instagram de vocês, não deixe aquela coisa misturada. Às vezes as pessoas que estão vendo, infelizmente, isso não dá o direito a elas pensar nada de ninguém, mas infelizmente tem pessoas que ainda têm esse pensamento ruim e acabam confundindo as coisas. E sim, eu vejo tanto as meninas quanto os meninos sofrerem muito com isso. Até os meus alunos também às vezes mandam mensagens ali nos grupos falando: puxa vida, fui assediado hoje, porque a gente se comunica muito entre a gente é uma comunidade muito grande. E cada turma que eu fecho, a gente faz um grupo. Então, tá todo mundo sempre se comunicando nesses grupos. E uma das queixas realmente é essa, que não estão sendo respeitados enquanto profissionais dentro dos seus espaços de trabalho. Então, peço sim que vocês se posicionem. Como eu falo, se não quiser usar a camisetinha ali com a logomarca de vocês, use um jalequinho que coloca vocês muito bem posicionados. Porque é aquela coisa, você profissional comunica o tempo todo. Evitar de ficar colocando fotos de balada, de bebida, de biquínis, roupas um pouco mais sensuais das meninas. Não tem problema nenhum de usar, vocês devem usar, já que são lindas, maravilhosas, mas como profissional a gente tem que ter certo cuidado com determinadas coisas. Então é sobre isso e nunca vou esquecer disso, tá? Porque isso vai repercutir aí com toda certeza no dia a dia de vocês, ok? Então, o posicionamento com vestimenta é muito importante, ok, pessoal? Outra coisa, ambiente de trabalho. Tem que ser um ambiente limpo, tem que ser um ambiente bem organizado, tem que ser um ambiente bem... não precisa ser, assim, aquela coisa mais rica do mundo, mas um ambiente limpo, um ambiente que esteja sempre cheirosinho, que você consiga ir trocar toda... Eu canso de ver na internet, gente, as pessoas fazendo técnica de terapia manual em pacientes, simplesmente deitado direto na maca, gente. Pelo amor de Deus, não é por nada. Mas não custa nada você comprar lá um papel de rolo descartável, um lençolzinho descartável, trocar a cada paciente. A gente tem que ter esse tipo de cuidado. Hoje em dia eu tenho aqui no meu consultório até eu não sei o nome daquilo, mas aquela coisa que coloca no orifício, onde o paciente coloca o rosto, eu compro na internet, até na Shopee tem, ele é de tactel descartável, você troca a cada paciente. Então assim, tudo que é do seu paciente tem que trocar. Outra coisa, cobertinha. Se você tem coberta para todo mundo, use. Se você não tem para todo mundo, não use, porque eu não sei se é o caso de vocês, mas eu tenho aqui no meu consultório, é uma empresa, então a vigilância sanitária vem de tempos em tempos para verificar essas questões, tá? Então, mantinha, a multa é 15 mil reais, eu ouvi falar, gente. Se você tem uma mantinha só, se você não tá sempre trocando, sempre higienizando, então todo cuidado é pouco com o nosso ambiente. Esses dias um cliente veio aqui e falou: meu Deus,
Como eu gosto de vir aqui? Porque a limpeza do ambiente, ele entra no banheiro é cheirosinho. Então, assim, a gente trabalha com saúde e esse cuidado a gente tem a obrigação de ter. Ou seja, se a gente não tiver, o nosso cliente, ele vai deixar de vir na nossa sessão, tá? Eu já vi muita gente me contando que me procurou e depois que veio aqui, só consegue vir aqui justamente por conta do ambiente, da limpeza, da organização, tá? Antigamente eu não tinha um consultório arrumadinho, assim, eu tinha só uma maca, um carrinho de auxiliar, uma mesinha e uma cadeira, mas era tudo sempre organizado, gente. Então essas questões são importantes e a gente precisa ter atenção com isso, ok? Então o ambiente de vocês, para que o seu cliente volte aí, é uma coisa muito importante. Pessoal, outra coisa, o nosso vocabulário com o nosso cliente. Tem muito cliente que está comigo há muitos anos, então às vezes eu até brinco com eles, às vezes sai uma gíria, uma coisinha ou outra, eu até brinco, né, tô falando na gíria com vocês, mas eles também são muito tranquilos e dependendo do nível de intimidade que você tem com esse cliente, não tem problema de vez em quando você soltar ali uma gíria que vocês estão acostumados a falar. Eu acho que a gente tem que tratar o nosso paciente com formalidade, sim, porém tem paciente que é mais extrovertido, que gosta de conversar, que às vezes conta a vida toda. A maioria deles conta a vida toda, a maioria deles estão comigo há anos e vão ficar com vocês também há anos. Ou seja, vocês vão ter um nível de intimidade, assim, para poder conversar diversas coisas. Porém, no momento que você for falar sobre o seu trabalho, sobre as questões relacionadas à estrutura dele, as questões relacionadas às patologias, ou seja lá o que for com relação a ele dentro do seu tratamento, você tem que ter um vocabulário mais técnico. Claro que você não vai ficar falando técnica para o seu cliente, porque senão ele não vai entender nada. Mas falar certinho, procurar ali estudar, entender a patologia desse paciente. Se a gente ainda não sabe direito sobre a patologia dele, não tem problema, são tantas coisas que a gente tem que estudar, mas depois que ele sai do seu consultório, deixa anotadinho na sua agenda, chega à noite em casa, vai dar uma estudada sobre isso, sobre o problema dele, para que você possa falar com clareza. Técnico até certo ponto, porém ser claro, uma vez que o seu cliente não vai entender se você ficar falando de técnica o tempo todo. Diferente de eu conversando com vocês. Não tem problema nenhum de eu ser técnica, uma vez que vocês também são profissionais, certo? Então, linguagem simples, direta, porém não pode usar termos chulos, eu brinco, sabe? Que nem hoje em dia é estranho a gente falar rótula, como que chama? Patela? Não, rótula. Esqueci como é que chamava escápula. Enfim, sabe esses termos assim antigos? Quer dizer que você não está atualizado. E detalhe, tem muita gente que cai aqui nessa maca que às vezes também é profissional da saúde. Então ele também vai achar estranho, dependendo dos termos que você utiliza aí para se comunicar com ele. Então tome cuidado, melhore o seu vocabulário técnico para que você possa se comunicar com outros profissionais, mas principalmente para que você possa se comunicar com clareza com o seu cliente também. Ok? Isso é bem importante e faz diferença, principalmente na hora que você vai fazer um vídeo ali no seu Instagram. É bacana você falar o termo técnico e explicar o que ele significa. Você pode fazer isso com o seu paciente também. Sempre fale o termo técnico, mas explique o que ele significa, tá? Não deixe o paciente sem entender o que você quer dizer. Gente, a avaliação. A avaliação, ela começa desde o momento que você tem o primeiro contato com ele lá no WhatsApp. Então, muitas vezes é a avaliação dele com você e não de você com ele. Por quê? Porque quando você manda mensagem para um lugar que você quer ser atendido, gente, eu conto uma coisa para vocês, eu nem ligo de esperar, porque eu sei que hoje a vida é uma correria, que todo mundo tem compromisso o tempo todo, mas eu gosto muito quando uma secretária muito bem instruída, ou, nossa, eu amo quando o profissional fala comigo. Eu marquei um procedimento no dentista esses tempos atrás, para fazer um procedimento estético, e eu fiquei muito surpresa, grata e feliz do momento que eu vi que quem falava comigo era a pessoa que ia fazer o procedimento. Então isso me deixou muito feliz. E é isso que eu faço com os meus clientes também. É eu que falo com eles. Quando eles mandam a mensagem, eles acham, alguma secretária vai atender, ou então vai vir aquelas mensagens prontas, com um monte de opção para você ficar ali. E detalhe, que nunca funcionam, né? Você vai colocando opção, chega no final, pede para chamar um atendente, não chama ninguém, você fica no vácuo. Desrespeito total com o cliente. Então, às vezes ele pode esperar um pouquinho, mas ele vai ser respondido e vai ser respondido por você. Isso é muito legal. Eu gosto de responder os meus alunos
Eu gosto de responder aos meus pacientes. Ai, mas são bastante? São bastante. Eu dou conta? Dou. Às vezes demora, tá escrito lá no meu status. Eu demoro, mas respondo. E não, assim, procuro responder tudo no mesmo dia, tá? Que é mais importante ainda. Eu gosto de dar atenção para o público que procura o meu trabalho. Seja aluno ou seja o meu paciente. O paciente está comigo aí há 12 anos, 6 anos, hoje que esteve aqui comigo agora de manhã, 4 anos. Então, assim, as pessoas já me conhecem, já sabem como é que funciona o meu trabalho. Então, sabem que sempre estarão falando comigo. Para mim isso é importante, porque o meu trabalho é humanizado e não robotizado. O mundo já está robotizado demais. A gente precisa de humanização. Nós trabalhamos com humanos, né? Tá, outra coisa. Comunicar durante a sessão. Uma das coisas mais importantes que o terapeuta manual precisa fazer. Tudo que você for fazer. Vai colocar óleo frio, vai colocar creme frio, a tua mão tá gelada, vai colocar de repente uma ventosa, vai usar um laser, vai usar um instrumento de STM. Sempre você vai comunicar o seu paciente sobre o que vai acontecer naquele momento. Ó, agora você vai sentir um pouquinho de frio, porque eu vou colocar aí um instrumento de STM que vai ajudar a gente a melhorar aí a indução miofacial através da técnica. Explica para ele, ó, esse daqui ele atinge um pouco mais profundamente, vai gerar aí um melhor conforto depois, vai ajudar na soltura dessa face. Explica o que você está fazendo. Toda vez que você comunica, ó, vou fazer em você uma sessão de liberação miofacial, de corpo inteiro. Por quê? Porque hoje a gente vai alinhar o seu corpo ao centro da gravidade, que é o que vocês vão aprender daqui 2 dias. Com aquelas manobras lá, vocês alinham o corpo ao centro da gravidade todinho, tá? Com uma média de 10 sessões ali, na primeira sessão ele já vai sentir diferença. Mas com 10 sessões, o corpo todinho ao centro da gravidade. Então já explica para ele ali na maca. Vai melhorar aí questões relacionadas à sua própria percepção. Você vai ter percepção de postura, percepção de músculo, de contração muscular. Vai melhorar aí o seu alongamento, a sua mobilidade articular. Tem gente que não consegue pegar um copo no armário. Idosos têm muito problema com mobilidade. Explica para ele que vai melhorar as dores, porque a gente vai tirar as compensações, vai melhorar essas compensações, vai melhorar essas sobrecargas do teu corpo. Vamos melhorar questões aí relacionadas à sua alta performance. Explica tudo o que você for fazer e tudo que vai melhorar. E quando você faz isso, você deixa o seu paciente exigente, principalmente ali nas primeiras sessões. Você vai deixar ele exigente e ele não vai se acostumar quando ele cair em outra maca que não seja a sua. Por quê? Porque você teve esse cuidado de comunicá-lo todo momento e a tudo que você for fazer nele. Puxa vida, ó, hoje você vai para casa, vai sentir um pouco mais de sono, vai dormir bem, vai sentir o teu corpo se encaixando melhor, vai sentir aí um estado de relaxamento. Liberação miofacial também libera dopamina, vai sentir aí bem-estar. Então, assim, é um pacotaço de benefícios que você que é terapeuta manual sabe agregar aí dentro do seu atendimento. Então, explique para ele, deixe esse paciente exigente. Como eu falei para vocês, eu tenho certeza, os meus, eles já não conseguem mais em outro lugar. De tanto que eu encho a cabeça deles. Eu deixo o meu cliente exigente. E é isso que eu quero que você faça também. Ponto importante, deixe o seu cliente exigente. Explique tudo o que vai acontecer no corpo dele com o seu trabalho, tá? Porque daí ele vai tendo aquela sensação de verdade. Do contrário, ele vai para casa, vai tomar um Dorflex, ou então vai lá naquele médico que vai dar um remedinho para ele, ele vai tomar aquele remédio e fala, nossa, melhorou a minha dor, foi o remédio que o médico deu. Então, comunique, é a nossa obrigação enquanto profissional, beleza? Gente, plano de tratamento. Terminou a sessão do cliente, bota ele sentadinho de novo aqui na mesa, senta com ele e conversa sobre o plano de tratamento. Ó, agora que a gente já fez a nossa primeira sessão, eu vou te explicar como que funciona os tratamentos. Uma coisa eu aprendi não só com os meus alunos, gente, porque eu aprendo muito com vocês, mas aprendi assim, e eu conto pra vocês, recentemente, que é não fecha mais plano de 10 sessões. Por quê, Lu? Mas você não disse que é com 10 sessões que alinha o corpo ao centro da gravidade? Sim. Só que então o que você vai fazer? Vai dividir essas 10 de 5 em 5, tá? Eu vejo aluno meu que faz de 4, por exemplo, é uma sessão semanal, não pode passar de 15 dias para você dar um outro estímulo, tá? Tanto na dor quanto na postura. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma sessão semanal e vai cobrar por isso, certo?
Lu, qual que é o valor mínimo que eu tenho que cobrar dentro de uma sessão de liberação miofascial? Dentro do MLR, ninguém pode cobrar menos que R$180. É sempre acima desse valor. Por quê? Porque todo profissional terapeuta manual merece ganhar pelo menos R$10.000 por mês. No mínimo, tá? Tem aluno meu dobrando esse valor já. Se você cobrar R$180 por mês, por sessão, você ao final do mês vai ter ganho R$10.800, se eu não me engano, atendendo 3 clientes por dia só e trabalhando de segunda a sexta. Você acha impossível você atingir 3 clientes por dia, sendo que se você sair aí, ó, da portinha que você tá agora para fora e olhar as 5 primeiras pessoas que você encontrar e perguntar para elas, entreviste elas, qual é a dor que você sente hoje? Todas elas vão relatar alguma dor estrutural. E por que aquelas não estão na nossa marca? É isso que eu quero saber. Porque a gente não está comunicando. Então, vamos trabalhar em cima disso. Vamos comunicar as pessoas, vamos para a internet, vamos fazer videozinho, mostrar a nossa cara, valorizar o nosso trabalho, tá? Então, jamais dentro do MLR o aluno cobra menos de R$180. Lu, mas eu não sou habilitado ao MLR. Então, você vai cobrar no mínimo R$150. Você não pode trabalhar por menos disso, você vai me desculpar, tá? Então, R$150 é o mínimo que você, terapeuta manual, vai cobrar a partir de hoje se você já não cobra. Sempre é mais que isso, tá? Porque com R$150, tendo 3 pacientes por dia, você já bate os R$10.000 por mês, trabalhando de segunda a sábado, tá? 3 clientes por dia, de segunda a sábado, você já bate R$10.000 por mês. Mas não dá pra prostituir, desculpe, né, falar dessa forma, mas é verdade. Não dá para prostituir esse trabalho tão importante, uma técnica tão sensacional que gera tantos resultados. Então, eu gosto de falar, a partir de 180. Tem aluno meu cobrando R$300 por uma sessão, tá? E tem agenda cheia. Foquem também em cuidar do público que vocês querem atingir. Já vamos chegar lá, tá? Plano de tratamento. Não dá mais para fazer mais que 5 sessões. Por quê? Porque a gente que trabalha com terapia manual, se você fizer, como eu disse, uma sessão por semana, você vai fechar 4 sessões. Você pode fechar um plano com 4 sessões. Lu, pega ali os 180 vezes o 4. Posso dar um desconto? Fica a seu critério. Até pode dar um descontinho se ele pagar esse valor à vista. Se não, se for parcelado, às vezes coloca os juros para ele, ou então às vezes coloca, se for até, por exemplo, eu parcelo no máximo até 3 vezes. Então, ou eu jogo juros para o cliente, ou eu jogo a sessão um pouquinho mais cara e aí parcelo. O que não dá para você ficar perdendo. Então, se você vê que dentro desse plano que você traçou para o seu cliente, a sua sessão não sai menos que R$150, tá ótimo. Habilitado não pode cobrar menos que R$180. Por favor, gente, tá? Ai, Lu, mas por que assim, eu falo para vocês a partir de R$150 porque eu entendo muito bem que às vezes, dependendo do lugar que vocês atendem, até vocês conseguirem reeducar essas pessoas é difícil. Então, comecem com o próximo cliente. Ó, a técnica que eu aprendi durante as 3 aulas ali gratuitas da Lu Ribeiro ajuda com questões relacionadas ao gerenciamento das dores. Essa técnica você vai cobrar o valor no mínimo R$150, tá? De 150, de repente, de 180 e até mais, gente. Se você quiser cobrar mais, não tem problema nenhum. Pode cobrar mais. O que eu não quero é que você ganhe menos de R$10.000 por mês. Não tem como, tá? Não tem como. Chegar pra mim hoje e falar, Lu, não ganho R$10.000 por mês, ainda com técnica de terapia manual. Tem que alinhar coisas aí. Por favor, não deixe de ganhar R$10.000 por mês, beleza? Então, pelo menos R$150. Você vai cobrar e vai trabalhar de segunda a sábado, atendendo 3 pacientes por dia. Fechamentos, os fechamentos ali, como eu disse pra vocês. Façam contratos que constem. Vão lá no ChatGPT, pede para ele elaborar para vocês um contrato que conste ali coisas importantes como que esse paciente venha uma vez por semana, que ele avise com pelo menos um dia de antecedência, ou no mínimo 2 ou 3 horas de antecedência do contrato. Ele vai assinar a fichinha, ele vai perder essa sessão. Você tem que se impor enquanto profissional. Chega de ficar deixando coisas de lado, gente. A partir de hoje aqui, ó, a gente está tendo aula de posicionamento. E é posicionamento que eu quero de vocês. Aqui vai ter que mudar. Então, a partir de amanhã é outro dia. O cliente chegou atrasado, vai descontar o tempo de atraso. Não atendo mais que 1 hora de jeito nenhum. A minha sessão dura 45 minutos. Claro que se for uma avaliação vai durar um pouquinho mais, entre 1 hora e 1 hora e 20, mas daí eu me programo. Agora, não existe sessão de mais de 45 minutos, você vai me desculpar. Se você está fazendo sessão de mais de 45 minutos, você está aí
se sobrecarregando, você não merece isso. E às vezes fica chato pro cliente também. Puxa vida, é muito tempo, né, gente? Ficar ali numa maca. Então, 45 minutos é o tempo ideal para que você possa trabalhar aí muito bem com o seu paciente, ok? Chegou na hora de fechar, no contrato tem que constar tudo isso que eu já falei, tá? Devolução de dinheiro, gente, cuidado, tem gente que é espertão, hein? Ah, eu fechei o plano de tratamento, mas fez 2 sessões, mas eu quero meu dinheiro de volta porque eu vou viajar e ficar 3 meses fora. O problema é seu, tá? Eu estou aqui para trabalhar, para te atender. Se você não vai estar, o problema não é meu. Existe devolução? Existe sim um percentual que você tem que devolver para esse cliente que não, se eu não me engano, não passa de 30%. Já tive casos de pessoas fazerem isso comigo e eu ter que devolver o valor total. Tipo, ele fechou um plano de 5, fez uma e queria o valor das 4 e eu tive que devolver. E normalmente é um dinheiro que às vezes a gente já investiu em outra coisa, já gastou com outra coisa. Então não seja desses profissionais que fica devolvendo todo o dinheiro do cliente quando ele quer e na hora que ele quer, tá? Essa aula é de posicionamento, vou te lembrar mais uma vez. E é sobre isso que você vai aprender aqui, então aplique, ok? Gente, tá ok. Outra coisa, dizer com segurança o número de sessões que essa pessoa precisa fazer. Ó, é no mínimo 5 sessões, de 4 a 5 sessões, o mínimo que você vai fazer. Já que você tá com essa dor, vamos tratar, vamos melhorar essa postura, de 4 a 5. Lu, mas por que não 10? Porque você vai receber esse mês e o mês que vem você vai ficar sem receber, se esse paciente pagar 10 sessões. Então, para a gente ter esse fluxo de caixa o tempo todo, é bacana que a gente feche sempre 4 sessões ou no máximo 5, para que você possa estar recebendo todos os meses desse cliente. Porque tem cliente que vai ficar com você a vida inteira. Eu tenho nesse caso. Então, ou então ele vai fazer no máximo, se já for um cliente antigo, acontece que comigo eu faço de 15 em 15 dias. Mas aí eu fecho de 2 em 2 ou de 3 em 3, não tem esse negócio, gente. Fechou o plano, ele tem que pagar aquele mês para você, aquele valor, e quando virar um mês, ele tem que vir pagar de novo. Porque senão a gente não tem fluxo de caixa, a gente ganha um mês muito bem, às vezes acaba se empolgando, gastando mais no outro, a gente se ferra. Vou falar o português com vocês, tá? Então se organizem para que sejam de 4 em 4, no máximo 5 sessões, cada plano de tratamento. E você não vai mais vender pacote, viu? Você vende plano de tratamento porque você é um profissional de saúde. Quem vende pacote é um supermercado. Você vende plano de tratamento, por favor. Aula de posicionamento, já muda isso daí você também. Gente, após a sessão, vai se comunicar com ele? Claro que vai. Você vai mandar uma mensagem, vai perguntar para ele se está tudo bem, se melhorou. Assim, as primeiras sessões é importante que você faça isso. Porque você precisa saber se a queixa dele está sendo sanada, se a dor dele está sendo melhorada. Dentro da terapia, dentro das aulas que eu vou passar para vocês de gerenciamento de dores, você tem 3 sessões para dar resultado para esse cliente. Não deu resultado em 3 sessões, quando ele vem fazer a última, ou de repente faz ali 5, já nem fecha com ele mais. Encaminha ele para um outro profissional. Às vezes é médico, às vezes é neurologista, às vezes é ortopedista. Então ele não é mais seu cliente, porque a terapia manual é tão efetiva que ela vai trazer resultado ali já na primeira sessão com relação à dor e vai evoluir ali no máximo, até a 3ª sessão você vai ter que ter resultado com esse paciente. Ou na postura ou na dor, tá? Você vai ver que não precisa de muito mais que isso para você gerar resultado. Passou disso, já não é mais a tua alçada, vai ter que encaminhar. Ainda tá com dor, ainda tá com formigamento, é médico, tá? Aprenda também a entender no momento que o paciente não é mais seu, ok? Então a sessão é semanal e você vai fechar em no máximo de 4 a 5 sessões. O valor da sessão eu cobraria, se eu fosse vocês, no mínimo R$180. E no máximo, não tem máximo, tá? Como eu disse para vocês, tem aluno meu que tá cobrando 300, 350 em balneário. Brasília já cobram 300, então Rio de Janeiro cobram 300, então assim, aula de posicionamento, tem que ficar lembrando aqui vocês, tá? Gente, agora os erros comuns, os quais a gente não vai cometer para melhorar aí o nosso posicionamento profissional, ok? Importante, não existe promoção de saúde. Meu Deus do céu, eu me dá um nervoso quando eu vejo aquele negócio, 3 sessões de liberação miofascial na promoção. Gente, liberação miofascial é uma abordagem de terapia manual que trabalha dores, trabalha saúde. Da onde é que você vê um médico falando assim, tendo 3 pacientes que estão aí com dor de garganta hoje por R$60?
cada um? Ah, eu tô hoje atendendo aqui 5 infecções de bexiga por R$ 150 a consulta de cada um. Vocês vão me desculpar. Vocês não vão fazer isso, pelo amor de Deus. Não existe promoção de saúde, tá? Ah, Lu, mas eu posso dar um desconto? Pode dar um desconto. Por exemplo, se a tua sessão custa R$ 180, fechou 5. Você pode dar um descontinho ali de 10%, não tem problema nenhum. Ah, Lu, eu vou pagar a vista, dá descontinho de 10%. Lu, ele vai parcelar, não dá desconto. Por quê? Porque senão você perde. Quem perde é você. Então, desconto só se for à vista e no máximo de 10% no valor cheio. Beleza? É aula de posicionamento, eu vou ficar lembrando vocês o tempo todo disso. Então, a gente vai ter que mudar, ok? Se a gente já não age assim, eu sei que não, porque tem um monte de aluno meu que se perde um pouquinho nisso. Por isso que eu falo pra vocês, a aula de posicionamento é importante pra gente melhorar os nossos ganhos, tá? Além da aula de técnicas de vendas que eu vou passar pra vocês amanhã, essa aula aqui é muito importante. Então, apliquem tudo que vocês estão aprendendo, viu? Explicar demais. Sabe quando um paciente que te questiona, que às vezes se perde, ele fica explicando demais? Não, porque eu tô cobrando esse valor por causa disso. Não tem que ficar explicando o valor que você cobra. Você é um profissional que agrega, você trabalha com saúde, você melhora a saúde das pessoas, você trabalha com valor. O que é um valor importante? É um pai ou uma mãe chegar em casa, poder pegar seu filho no colo e não sentir nenhuma dor nas costas. Isso é um valor. É um pai ou uma mãe chegar em casa, ter aí uma horinha de qualidade com o seu filho brincando ali no chão, sem nenhum tipo de dor na coluna, sem nenhum tipo de desconforto, que queira ficar só deitado. Isso é valor. Então, lembre-se, vocês trabalham com valores importantes de um ser humano. Qualidade de vida é um valor importante. Ninguém consegue ter uma vida boa se não tiver qualidade. Se viver com dor, não vai viver bem. Então, na hora que vocês forem pensar em desconto e qualquer outra coisa, lembrem disso. Vocês trabalham com valor, ok? E não é sobre preço. Então, não se explique demais, ok? Medo de dizer não. Gente, a coisa mais sensacional que eu aprendi na minha vida, também não faz tanto tempo. Falar não eu já tinha aprendido já faz tempo, mas a coisa mais libertadora que tem, sabe o que é? Falar não sem dar explicação. Vocês já tentaram falar não sem dar explicação? É extraordinário, é sensacional o momento que você consegue aí falar não sem explicar nada. Então, aprenda a dizer não, tá? O profissional que aprende a dizer não, ele já tá aí mais um degrau ainda na escada profissional, tá? Atender qualquer pessoa, mesmo sabendo que ele não se encaixa no padrão do teu público. Gente, o que eu falo isso? Cuidar muito, porque às vezes eu sei que a gente às vezes tá precisando de dinheiro, eu sei que as contas estão chegando, mas ter esse cuidado é muito importante para nós profissionais, porque às vezes não vale a pena, tá? Não vale a pena o desgaste profissional que você vai ter, não vale a pena ali, às vezes aquela pessoa não vai ficar feliz com o teu trabalho, ainda vai sair falando mal. Então determine muito bem quem é o seu nicho. Hoje nós trabalhamos com terapia manual, técnicas que ajudam pessoas a ter qualidade de vida, pessoas que gostam de se cuidar, pessoas que frequentam academia. O meu nicho é só pessoas que frequentam academia. Lu, mas você atende muito atleta? Não. Atleta dá pra contar. Eu atendo atletas profissionais que às vezes vêm competir aqui em Curitiba, eu sou daqui, né? Estou aqui. Atendo ali Franciele Matos, Anderson Arruda, que é atleta profissional. Atendo também atletas amadores, mas o meu maior público, aquele povo que tá aqui comigo todo dia, anos e anos, na maioria não são atletas profissionais e nem atletas normais, quer dizer, amadores. A maioria não são atletas, são pessoas que gostam de ir na academia, que entenderam que hoje a qualidade de vida é importante, que entenderam que da vida eles merecem mais, que entenderam que eles não vão trabalhar bem se eles estiverem com uma dor no ombro, que entenderam que não vão trabalhar bem se estiver com uma dor na lombar. Pessoas que entendem o seu merecimento, que querem melhorar, então foquem nesse tipo de nicho. A minha vida inteira, desde que me conheço por gente, era esse o nicho que eu queria trabalhar. Por isso que eu vim para essa área, me formei em fisioterapia, depois da estética, e vim para essa área aqui que eu amo, justamente porque pessoas que gostam de se cuidar e vão ajudar vocês aí a terem resultados. Porque não existe nada mais chato do que um profissional se empenhar, trabalhar um monte e essa pessoa não ter resultado. Então, para você não se frustrar como profissional, foque em gente que também se ajude. Gente de academia, hoje em dia, graças a Deus, tem aumentado muito esse público e a tendência é aumentar ainda mais. Gente que quer ser melhor todos os dias. É o público de vocês. Gente que entendeu que eles merecem mais assim como vocês.
Então não se frustrem quando chegar uma pessoa fazer uma sessão e ir embora e nunca mais voltar. Não é o seu cliente, não é o seu paciente. Não fique chateado. O seu vai vir quando você liberta o que não é pra você, beleza? Bom, gente, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Essa aula, ela tem em torno de 40 minutos, ok? Tudo que eu falei aqui, ó, se você aplicar na sua vida profissional, você vai ter algum tipo de retorno. Não é possível que um profissional não tenha nenhum tipo de retorno trabalhando essas questões importantes que eu disse aqui. Claro, precisava de mais aprofundamento? Sim, não vou dizer que não. A gente precisa, às vezes, ali se cercar de recursos que nos façam ser melhores todos os dias. Por isso que eu falo, estudem. Vocês que estão aqui comigo já estão de parabéns. Ó, vocês já estão na frente, ó, de muita gente que tá aí, ó, na internet agora. Vocês estão aqui aprendendo? Tá lá, ó, olhando o vídeo engraçado, sabe? Olhando a vida, o Instagram do vizinho, olhando a grama do vizinho que tá mais verde, mas não cuida da sua, não rega a sua, assim como vocês que estão aqui hoje comigo. Tarde da noite aí poderia estar descansando, mas não, tá aqui aprendendo. Já é um profissional diferenciado e a gente que nem você, que eu tenho orgulho de dizer que é meu colega de trabalho, de verdade, tá? Então, eu quero que se essa aula fez sentido para você, que você deixe também aqui o comentário no chat, que ajuda a gente a fortalecer aí, né? E para que eu possa vir mais vezes aqui conversar com vocês, de repente se aprofundar ainda mais sobre esses assuntos, tá? E ó, vou pedir para você, mude a partir do próximo atendimento. Quero ver você me mandando uma mensagem lá no meu Instagram, fala, Lu, apliquei aquilo lá que você falou, nossa, deu muito resultado. Então, eu quero que você me mande mensagem também. Eu adoro receber mensagens dos alunos, não alunos, pessoas que gostam desse trabalho, que assim como eu, estamos aqui, ó, levantando bandeira, levando o nosso trabalho a um nível que, quando a gente chega lá fora, como eu disse para vocês, somos agraciados, somos valorizados. Eu me senti, confesso para vocês, muito mais valorizada na Europa, quando eu cheguei lá, quando eu comecei a atender agenda na Suíça, que tem um dia quando eu vou para lá que eu atendo agenda. Gente, como eles são gratos pelo nosso trabalho. Que coisa mais linda que é poder viver isso. Me deixa o olho brilhando, sabe? Porque é disso que eu gosto. É entender que o trabalho que a gente está fazendo está sendo tão sensacional que a gente está sendo muito bem valorizado lá fora, tá? Então, ó, amanhã é só sobre venda, técnica de venda, macetinho importante, que é aquela coisinha que se aplica e vai te trazer resultado, tá bom? Então, amanhã eu volto aqui para vocês com técnicas de vendas. Vamos aí aprender a vender, já que muita gente não ensinou a gente sobre isso, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã e depois de amanhã, não esqueçam, prática, é ali que vocês vão agregar ainda mais valor ao trabalho de vocês. Tenham uma excelente noite, fiquem com Deus e até amanhã.